Olá, eu sou a professora Eronita, especialista em educação alimentar infantil, e você está no Clubinho Papou Tudo. Hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas sobre a introdução alimentar. Você sabe o que é? Fica comigo, roda a vinheta. Bem, hoje nós vamos falar sobre um tema que gera muita ansiedade, muitos pais ficam muito apreensivos, né? Quando o bebê está ali na fase de sair do aleitamento materno exclusivo para começar a se alimentar também de outros alimentos mais sólidos, né? Então esse período nós chamamos de introdução alimentar, quando o bebê ele deixa de se alimentar exclusivamente do leite materno, né? Ou quem não consegue a fórmula, para começar a experimentar outros alimentos, né? Introduzir na alimentação dele outros alimentos, né? Mais sólidos. E aí chega esse momento que muitos pais ficam angustiados, porque fica naquela tensão, né? Será que meu filho vai comer? Será que ele vai aceitar bem? Como que vai ser, né? Então hoje nós vamos esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto. Primeiro delas, né? Vamos esclarecer o que é introdução alimentar. Então, a introdução alimentar, né? E, tradicionalmente são as papinhas. Hoje também tem uma outra técnica aí que é bastante usada lá fora. No Brasil agora está começando a ser mais difundida, que é o BLW, que nós não vamos nos aprofundar nele. Depois falaremos mais desse assunto aqui no canal com vocês, que é onde o bebê ele fica mais autônomo nessa questão de se alimentar, né, dos alimentos que eles vão se alimentar. Quando se oferece alimentos mais inteiros, em pedaços, e ele mesmo manipula, né, leva à boca, e ali começa o processo de alimentação. Mas hoje nós vamos falar mais desse método aí tradicional das papinhas, né, as famosas papinhas. E então, a introdução alimentar, ela é indicada pela Organização Mundial da Saúde e pelo Guia Alimentar do Ministério da Saúde a partir do 6º mês, que é quando o bebê ele tem uma autonomia de sentar melhor, né? Ele já senta, ele já fica mais com o corpo mais firme, mais ereto, né? Ele tem já mais habilidades para poder engolir, né? De uma certa forma ali, sem tanto esforço. E aí, o que acontece? É nessa fase que o bebê começa o desmame. Ele não vai deixar de mamar totalmente, de se alimentar do leite materno ou da fórmula. Porém, agora ele vai, os pais vão começar a introduzir, né, outros alimentos para esse repertório aí do bebê que vai começar a ser constituído. E então, né, como iniciar, né? O que oferecer, quantidades. Então, vem todas essas dúvidas, né? Em que momento, quantas vezes por dia eu vou dar um outro alimento sem ser o leite para o bebê. Então, nós vamos falar um pouquinho disso hoje. Então, qual é a melhor maneira de começar a introdução alimentar, né? Muitos nutricionistas e até mesmo a própria Sociedade de Pediatria Brasileira recomenda iniciar com as papinhas doces, né, com as frutas. Há quem prefira, né, percebe-se isso muito lá na Europa e em outros países de outras culturas, que normalmente eles iniciam pelos salgados, mas aqui no Brasil se recomenda ainda com as papinhas de fruta os doces, tá? Então, isso, aí vocês podem me perguntar, mas qual que seria melhor? O doce ou o salgado, né? Eu já vi explicações de especialistas que falam que o doce as crianças aceitam melhor, né? Por quê? Porque a nossa língua, ela tem a parte ali onde reconhece o sabor doce bem na pontinha, então fica mais fácil do bebê sentir o gosto do alimento e ali ele aceitar melhor, né? Mas em outros países, alguns países da Europa, como Portugal, começam com batatinha, né? Amassadinha, purê de batata. No Japão, a papinha de arroz. Então,
isso a família decide, está muito atrelado à cultura, né, alimentar do povo. Então a família vai decidir como que é, né, como que são os hábitos alimentares deles, o que ficar mais confortável é o mais indicado para sua realidade, você vai introduzir. O que não se pode trazer para esse momento? Essa tensão. Eu não sei se eu dou salgado, se eu dou doce, o que vai ser melhor. Tente, né, agir de forma natural, com leveza, né? Se colocar ali, né, no lugar do seu filho, de acordo também com o que você gosta de comer, e começar esse processo com muita tranquilidade, sem muita tensão. Por quê? Porque se já começa com muita tensão, a criança já percebe, ela já começa a sentir esse ambiente, esse nervosismo, essa tensão, e aí ela já começa a ter dificuldade de aceitar aquele alimento, né? Então isso é importante. Não oferecer com tensão, com nervosismo. Por quê? Porque a nossa intenção, né, aqui a gente falou já desde o primeiro vídeo com vocês, a nossa intenção é aproveitar esse momento, né, da introdução alimentar para criar nas nossas crianças ali, formar o futuro dela, né, a identidade alimentar, né? A gente quer criar filhos saudáveis, filhos que não tenham problemas com alimentação no futuro. Então, a nossa percepção é o quê? A gente está aproveitando esse momento, essa janela que se abriu, né, para poder formarmos ali a identidade do nosso filho, ele começar a experimentar de tudo, né, e construir nesse momento tão importante em que ele não tem tantas resistências, ele não apresenta tanta resistência porque ele é um bebê, ele ainda não tem vontades, né? Ele está começando a desenvolver a sua parte cognitiva, ali ele experimentar disso tudo e criar o seu repertório, porque comprovadamente é nesse período que a gente constrói essa identidade, né, nas nossas crianças. Então essa é a oportunidade que nós temos de influenciar, né, e aí transformar a vida deles e consequentemente o mundo, porque aí nós vamos, né, nesse momento aproveitar e aí fazer um grande bem para os nossos filhos no futuro, para a nossa sociedade, para o nosso mundo. Por quê? Porque nós vemos que hoje é uma crise aí com relação à alimentação, né? Muitas doenças decorrentes da má alimentação, e isso tudo gera um grande problema social. E não só, né, a gente pensa no macro, a gente tá vendo assim nessa amplitude, a gente quer melhorar o nosso mundo, o mundo para o nosso filho, e aí já começa pela alimentação. Lembra que eu falei que a gente é o que a gente come? Então a gente agora está nesse momento bem específico de começar a formar essa identidade nas nossas crianças. Então, como oferecer, né? Eu falei, ou você pode escolher começar pelo doce ou pelo salgado. O salgado, gente, não é necessariamente que tenha sal, tá? Seriam ali as leguminosas, os vegetais, tá? Em vez de fruta. Então, fica muito a critério, né? Aqui no Brasil a gente tem o hábito, né? A maioria das famílias, os pais, os nossos pais foram assim, os nossos avós, de começar com o doce, que a papinha doce, né? Antigamente, na verdade, se começava com suco, mas isso também já é um outro assunto, porque desde 2017 não se recomenda mais oferecer suco para os bebês, tá? Mas é isso aí, a gente vai conversar num outro momento. Então, você pode oferecer a papinha doce ou a papinha salgada, né? Que seriam os vegetais. Sem tensão, sem nervosismo, porque isso passa para o bebê. Então é importante criar esse ambiente saudável, né, tranquilo, de harmonia, para esse momento tão importante na vida dos nossos bebês, tá? Então muitas vezes é natural o bebê, ele, quando você oferta o alimento, ele tem aquele movimento com a língua, de fazer assim com a linguinha, né? Porque isso é super natural. Vem da amamentação, que ele usa a língua ali para fazer a pega, né, para o movimento de sucção. Então ele ainda não sabe se alimentar de alimentos sólidos. A gente está construindo nele essa habilidade à medida que vamos ofertando esse alimento. Então é natural, quando ofertar, ele
fazer aquele movimento assim e de repente você achar assim, meu filho, não gostou, não deu certo, deu ruim. Mas não é o caso, isso é natural, é um movimento involuntário que ele faz, por quê? Porque ele está aprendendo. Então ele ainda não sabe empurrar para dentro, porque ele usava a língua dele para puxar o leite para dentro, né? Então, nesse momento ali, tem que ter muita calma, procurar colocar a colherzinha bem no centro da linguinha, né? Ajudar a segurar um pouquinho, e aí ele vai construindo essa habilidade de se alimentar, né? De engolir o alimento. Então, falei da comida no centro da linguinha. Então, se a criança tiver o impulso de mexer na comida, eu devo deixar? Ele enfiou a mão no prato e colocou na boca. A criança, ela tá nessa fase oral, né? Tudo ela coloca na boca, ela aprende pelo toque. Então, permita, né? Se ela tiver esse impulso de colocar a mão no prato, né? De querer manipular ali o alimento, levar a boca, permita esse momento. Isso é importante para ela, porque ela está aprendendo, ela está construindo todas essas novas habilidades, né? E uma coisa que é muito importante para essa fase é criar uma rotina, tá? Então, o fato de você todo dia fazer no mesmo horário, né, no momento que a criança esteja descansada, tranquila, você conferiu, ver se ela não tá ali nem com muito xixi ou se não tá com cocôzinho, troca a fralda, ela tá com a roupinha adequada para se alimentar, ela tá confortável, senta no cadeirão, põe o babador, né, já vem trazendo pratinho. É legal cantar uma musiquinha, fazer uma brincadeirinha, né, uma musiquinha de comidinha, tem várias aí que você pode cantar pro seu bebê, ou mesmo inventar uma musiquinha para esse momento. E aí a criança, ela já cria aquela previsibilidade, ela já sabe o que vai acontecer, ela já cria ali na sua mente que é aquele momento que ela vai comer, que ela vai se alimentar, né? E a criança, ela precisa disso, né? Elas precisam dessa previsibilidade, dessa rotina. Então, isso é muito importante para ser construído nesse período também, essa rotina. Então, a quantidade. Muitos pais, né, ou cuidadores podem ter essa preocupação, mas e a quantidade? Quanto que ele tem que comer, né? Como que eu vou saber se ele comeu o que foi adequado ou não? Então, isso, gente, é muito relativo, tá? Nessa introdução alimentar, bem no comecinho, a gente não pode criar aquela expectativa de que a criança coma o prato todo que você colocou. E também você não vai colocar aquele pratão. Por quê? Porque a criança, ela tá começando essa experimentação, né? Ela tá criando, conforme eu já falei, essa habilidade. Então, comece, né? Comece aos pouquinhos. Hoje ela, de repente, vai aceitar bem, amanhã menos, depois de amanhã menos ainda. Porém, vai criando esse contato com a alimentação e daqui a pouco ela vai se habituar, né? Conforme a rotina, conforme aquilo que você for oferecendo. E aí, essas habilidades vão sendo desenvolvidas. Mas, com relação, né? O que dá, né? O que eu vou... Que tipo de... Eu vou fazer aquele sopão, igual a minha avó fazia... Colocar tudo lá na panela, depois passar no liquidificador e entregar para o bebê? Não, hoje em dia a gente, né, os especialistas, eles não indicam mais fazer dessa forma. Por quê? Porque fica tudo muito misturado, tudo na mesma consistência, tudo mesmo sabor, tudo a mesma cor. A criança, ela não vai conseguir ali distinguir, né, o que ela tá comendo, vai ser sempre a mesma coisa. Pensa, você ia gostar de comer todo dia a mesma coisa, daquele jeito ali? Então, né, é interessante começar com um vegetal, né, um tubérculo, uma batatinha, uma mandioquinha bem amassadinha, um purezinho bem cremoso, né, e ir testando, né, a cada 3 dias durante 3 dias você dá o mesmo,
viu que tá tudo ok, vai observar, né, normalmente de dia, tá, gente? No horário do almoço, à noite não. Essa introdução alimentar, né, essa fase de começar a experimentar os alimentos nunca se faz à noite, porque se der algum desconforto digestivo, à noite é mais difícil de você observar e pode atrapalhar o sono da criança também, o seu consequentemente. Então, normalmente se faz no horário do lanchinho da manhã, ou a hora do almoço, e no lanchinho da tarde começa essa introdução. Então, experimente, né? Hoje eu vou fazer um purê de batatinha, tá? Durante 3 dias. Observa se a criança aprovou, se não teve nenhum processo alérgico, nenhuma irritação, ok? No outro dia você pode vir com outro vegetal, né? Pode misturar o que você já aprovou na primeira sequência, na primeira fase, e aí vai acrescentando aos pouquinhos, tá? Na primeira fase de introdução alimentar, recomenda-se usar um grupo de alimento de cada vez, tá? Um grupo de alimento seria um vegetal, um tubérculo, uma verdura, uma hortaliça, tá? E uma proteína quando o pediatra liberar, tá? Então, depois a gente vai colocar aqui a descrição dos grupos de alimentos, né? E a estrutura aí mais ou menos da papinha que vai... através disso daí você pode criar várias outras papinhas, né? E de acordo com cada fase do seu bebê. Então é isso, gente, que eu gostaria de falar com vocês hoje sobre introdução alimentar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver mais alguma dúvida sobre o tema, vocês podem colocar aí no comentário as perguntas. A gente está para começar uma série de lives que a gente deu o nome de ABC da Papinha. Então nós vamos aprofundar nesse assunto, trazer mais conhecimento para vocês, aprofundar sobre isso, para vocês ficarem, craque na introdução alimentar do seu bebê, ficar super tranquilo quando chegar essa fase. Quem aí já está pesquisando para quando chegar esse momento, né? Ou os que já estão nessa fase, ampliar aí o seu conhecimento, o seu repertório sobre o assunto. Obrigada por assistir, fique com a gente, temos muito conteúdos bons aí para trazer para vocês. Tchau, tchau!